Olá, meus amigos da YouTube. Cá teremos mais uma vez a aula que iremos falar acerca das leis do Newton, nosso amigo Newton. Mas antes disso, agradecer ao Amos por apresentar a dúvida. E mais uma vez, eu peço que possam inscrever-se, coloque lá o seu like e que possa compartilhar também as nossas aulas, não é? Nos ajuda a crescer, compartilha. Inscreva-se no nosso canal e aprenda, não é? Pois nosso canal apresenta lá boas aulas, não é? Mas vamos diretamente ao nosso exercício, não é? Temos leis do Newton. Quais são essas leis que iremos tratar hoje, que iremos aprofundar mais? Que será a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Mas qual é essa segunda lei de Newton? Essa segunda lei de Newton seria o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei seria o princípio fundamental da ação e reação. Muito bem, aqui teremos esses dois blocos, né? O primeiro bloco iremos chamar do bloco A e o segundo bloco iremos chamar do bloco B, não é? E a massa do bloco A teremos 2 kg e a massa do bloco B terá 3 kg, não é? Muito bem, e a força resultante, não é? Terá 15 newton, não é? E nós queremos bem decifrar a incógnita. E qual é essa incógnita? Seria a aceleração, não é? Queremos saber qual é o valor da aceleração, não é? Muito bem. E também queremos saber qual é o valor da força AB, não é? Mas isso é bem fácil. Apenas vamos prestar atenção, não é? Então, tendo o valor da força A, não é? A força A ou a força resultante, muito bem, a força resultante, não é? Realiza uma força para o bloco A, não é? E o bloco A automaticamente irá realizar uma força para o bloco B, que é a sua ação, não é? E o bloco B automaticamente irá realizar uma força para o bloco A, que seria a sua reação. Aí entra a terceira lei do Newton, não é? E também falando da superfície, não é? Essa superfície, não é? Que apresenta o primeiro bloco também realiza uma força para a superfície. Então iremos chamar da força peso A, não é? E automaticamente a superfície também irá realizar uma força vertical indo para cima. Iremos chamar da força de reação A, não é? E também indo para o bloco B também realiza uma força para baixo, não é? E a superfície também automaticamente realizar uma superfície para cima. É a terceira lei de Newton, ação e reação, não é? E aqui queremos calcular a nossa aceleração. Qual é a expressão que podemos usar para calcular a aceleração? Qual é essa expressão? Vamos pensar. Aqui temos massa, não é? Temos massa, temos a força. Muito bem, aí podemos usar o que? A segunda lei de Newton. O que diz a segunda lei de Newton? Aí diz, a segunda lei de Newton seria a força resultante, que é igual ao que? O produto da massa e a aceleração, não é? Nós bem dissemos que a força resultante e a aceleração são diretamente proporcionais, não é? Muito bem. Então, aí diz que podemos sim juntar os dois blocos, não é? Automaticamente poderemos tratar somente de um bloco, não é? Podemos juntar os dois blocos ou também podemos calcular bloco por bloco, mas só para nos facilitar, porque agora queremos aceleração. Então vamos juntar os blocos. Vamos suponhar que esse é um único bloco. O que vamos fazer? Não é? Aqui seria todo o sistema, não é? Todo o sistema seria a junção dos dois blocos. Muito bem. O que nós teremos primeiramente? Teremos qual é? Vamos substituir os valores da expressão. Força resultante. Qual é o valor da força resultante? O valor da força resultante seria o 15, não é? Então, vamos, 15, não é? Igual, que é igual da fórmula. E qual é o valor da massa? Eu falei que podemos juntar sim o valor dos dois blocos, não é? Então, vamos fazer. Será a massa A mais massa B, não é? Vezes o que? A nossa aceleração. Vezes a nossa aceleração, não é?
eu bem disse que podemos manter o 15 e substituir. Qual é o valor de massa A? O valor de massa A é de 2, não é? O valor de massa A é de 2 newton, não é? 2 newton. E o valor de massa B é de 3, não é? Vezes. E qual é o valor da nossa aceleração? Não temos essa aceleração que nós queremos calcular, não é? Vezes a incógnita da aceleração. Então, isso automaticamente vamos manter o 15 e vamos calcular o que está dentro de parênteses, não é? 2 mais 3. 2 mais 3 automaticamente dá-nos 5, não é? Automaticamente dá-nos 5. Muito bem, 5 vezes a aceleração. E nós agora queremos isolar a nossa incógnita, não é? Que é o valor da aceleração. Vamos manter o 15 aqui, não é? O 5 está a multiplicar a aceleração. Eu quero isolar a aceleração. Então, quando tenho que passar o 5 para outro membro. E se for multiplicação, quando o 5 passa para outro membro, vai dividir. Então, será 15 dividido por 5 igual à nossa aceleração, não é? Então, a nossa aceleração será igual a 15 dividido por 3. Qual é o valor que quando eu multiplicar por 5 vai dar 15? Automaticamente será 3. Então, 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 metros por segundo ao quadrado, não é? Aqui já calculei a nossa aceleração, não é? Não é? Então, isso quer dizer que já calculamos a nossa aceleração, não é isso? Muito bem. Vamos diretamente para calcular a força AB, não é? A força AB, não é? Podemos usar a mesma fórmula. Então, aqui seria a força AB, não é? AB sobre massa B, porque queremos calcular a força AB. Estamos a calcular somente o bloco B. Então, será a massa B vezes a aceleração, não é? A aceleração aí seria constante. Iremos usar a mesma aceleração para os dois blocos. A aceleração é constante. Muito bem. Então, aqui já devemos colocar uma redundância, usando somente a massa do bloco B. Não vamos juntar como o primeiro caso. Por quê? Não vamos juntar por quê? Porque aqui já houve uma redundância, não é? Nos pediram para calcular a força interna, não é? Mas quando nos pedem para calcular a aceleração, que é na totalidade, podemos juntar os dois blocos, não é? Ou quando nos pede para calcular a força externa, podemos juntar os dois blocos, não é? Mas aqui já nos pediram a força interna, não é? Então não vamos juntar os dois blocos, vamos usar somente a massa do bloco B, não é? Porque nos pediram uma força interna. Nos pediram a força do bloco B, então também iremos usar a força do bloco B, a massa do bloco B, não é? Muito bem, então, qual é o valor da força AB? Não sabemos. Então, vamos manter força AB igual a... Qual é o valor da massa A? O valor de massa A automaticamente é igual a 3. 3 newton, não é? 3 newton, não é? É 3 quilogramas, não é? Vezes aceleração. Qual é o valor da aceleração? O valor da aceleração já temos. Então, o valor da aceleração será 3 metros por segundo ao quadrado. Não é? 3 também da aceleração. Então, força de AB é igual a 3 vezes 3. 3 vezes o 3. 3 vezes o 3 é 9. Não é? Porque contamos 3 vezes o 3. Isso automaticamente irá nos dar 9. Não é? 9 newton. Então, o valor da nossa aceleração aqui é 3 metros por segundo e o valor da nossa força AB, não é? É de 9 newton. E vão perguntar, professor, por que nós não usamos essas reações? Não é? Essas reações nós usamos, pois o corpo, não é? Tendo o seu movimento vertical, não movimentou-se, não é? Então é por isso que nós não mexemos as reações, não é? Porque o corpo não movimentou-se, logo essas reações irão estar nulas, não é? O que pediu um exercício somente era a aceleração e a força AB
nós bem usamos, calculamos, não é? Muito bem, para calcular este tipo de exercício devemos muito bem saber decifrar a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton, que é a ação e reação, e a segunda lei de Newton seria a lei do princípio fundamental da dinâmica. Muito bem, cá está um exercício muito bem resolvido. Eu imploro que possa inscrever-se e compartilhar, e coloque lá seu like e que possa comentar, dê-nos força porque nós precisamos do momento, não é? Muito bem, nos ajuda a crescer. Eu conto contigo, meu amigo. Compartilhe lá e coloque lá o seu like e inscreva-se.